Jesus, nós vamos começar uma nova série que chama A Vitória dos que Confiam no Senhor. Então, durante esse mês de janeiro, nós vamos ver alguns salmos, que vão falar sobre isso, que aqueles que confiam no Senhor, eles vão alcançar a vitória, eles vão alcançar, sucesso naquilo que eles vão fazer. Então, hoje nós vamos começar pelo livro de Salmos, o Salmo do capítulo 16. Então, se os irmãos já quiserem ler, abrir a Bíblia aí para a gente poder ler, Salmo capítulo 16. Nós vamos ler aqui pela versão Nova Almeida atualizada. Eu trouxe também nos slides, se você quiser acompanhar pelos slides, mas que você também tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia nesse momento. Então, nós vamos ler o Salmo de número 16, que fala assim: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Quão maravilhosa é a Tua palavra, Pai, quão preciosa. Esse salmo é lindíssimo e traz coisas preciosas para nossas vidas, verdades que nós precisamos aprender para que possamos viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer para nós. E que o Senhor possa nos abençoar, que possa falar ao nosso coração e que possamos sair daqui hoje renovados e certos de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é o que nós temos de mais precioso em nossas vidas. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja exposta aqui agora para a honra, glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar pela introdução e vamos falar que esse salmo, ele é um salmo messiânico. Às vezes você não vê a palavra Jesus aqui, mas todo esse salmo aqui ele está apontando para Jesus. Nós vamos ver que Jesus está presente aqui. Se você for olhar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus nela inteira, porque Jesus é o sentido de todas as coisas. A palavra é Jesus. Então, Jesus está presente aqui. Esse salmo ele foi escrito por Davi. Então, Davi aqui está falando de Jesus, que foi descendente de Davi. Então, Davi não chegou a conhecer Jesus, mas ele sabia quem era Jesus e ele sabia que Jesus viria para fazer algo tremendo, algo maravilhoso. Então, Davi está falando sobre Jesus aqui. E muitos têm esse salmo como salmo dourado, porque as verdades que estão aqui são preciosas como o ouro. Então, nós vamos ver isso aqui também. Lá em Atos 13, dos versículos 34 a 37, vai citar esse salmo. Lá em Atos dos Apóstolos vai citar esse salmo em dois capítulos, no Atos 13 e em Atos 2 também. Nós vamos ler os dois textos. Atos 13, 34 a 37 fala assim: E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira:
e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então aqui nós vemos que a confirmação de que esse salmo, ele está falando sobre Jesus e não sobre Davi. Lá em Atos 2, 22 a 32, fala basicamente a mesma coisa, só que completa um pouco. Fala assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Então confirma mais uma vez, né, o que o Salmo diz, o que Davi quis dizer nesse Salmo 16. Então aqui está falando sobre Jesus. Foi Jesus que ressuscitou, não foi Davi. Davi morreu, está sepultado até hoje. Se você souber onde que é o local lá, você pode visitar, que o corpo dele vai estar lá, ou o pó dele vai estar lá, né? Mas Jesus não, Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu-se aos céus e hoje está com o Senhor Deus lá, preparando o lugar para nós. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram muito dinheiro, ou fama, ou poder nessa terra, né, que nós vamos estar falando um pouco sobre isso também. Então, o primeiro é Rockefeller, John Davison Rockefeller. Talvez você já ouviu falar esse nome, Rockefeller, né, da família Rockefeller, que são os mais ricos do mundo. Ele foi o primeiro bilionário deste mundo. Então, ele foi o primeiro bilionário. E olha só o que ele falou: quem é o homem mais pobre do mundo? Eu te digo, o homem mais pobre que conheço é o homem que não tem nada além de dinheiro. Então ele foi o bilionário, mas ele falou isso. O homem mais pobre é aquele que só tem o dinheiro. Então o dinheiro não resolve nada. Eu acredito que o poder para ganhar dinheiro é um presente de Deus, para ser desenvolvido e usado com o melhor da nossa habilidade para o bem da humanidade. Rockefeller, ele era um cristão. Ele estava na igreja batista. Tem um irmão aqui que é da Batista ali, né? E ele era da Batista e ele foi um homem que investiu muito em projetos sociais, em projetos científicos. Então isso revolucionou várias áreas, né, da humanidade aí, porque ele investiu muito dinheiro. E ele, desde o primeiro salário dele, ele entregava o seu dízimo fielmente na igreja, porque ele sabia que Deus é quem estava o abençoando. E ele também lecionava na igreja, ele também servia na igreja. Então, não era por causa do dinheiro que ele não ia fazer nada. Pelo contrário, o dinheiro não tirou ele
do papel dele, que era de servir ao Senhor. Então, esse foi Rockefeller. Agora o próximo, vocês têm ouvido muito falar dele nos últimos dias. Alguém pode até lembrar aí, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O Pelé faleceu nessa última semana e ele foi considerado por muitos o rei do futebol. Ele mesmo gostava de se falar dele próprio como rei. Ele falava, eu sou o rei, eu sou o melhor. E teve muita fama. E muitas autoridades do mundo prestaram homenagens para ele. Então ele foi uma pessoa que todos conheciam ele. Eu estava vendo uma reportagem falando que em vários lugares do mundo reconhecia o Pelé, porque ele foi um homem muito conhecido. Mas ele foi um homem que fez muita coisa errada também. Algo que me marcou muito assim na personalidade dele foi ele ter rejeitado a filha dele como filha. Ele não reconheceu ela. Mesmo a justiça tendo obrigado ele a reconhecer, ele não quis reconhecer. Então, mesmo tendo toda a fama, todo o dinheiro, ele não fez tudo que era bom. Então, nesse contexto, nós vamos ver que Davi escreveu esse salmo aqui no momento em que ele já morava no palácio que tinha sido construído para ele, lá em Jerusalém. Então, esse palácio foi construído com cedro. Cedro é uma madeira que demora muito a crescer. Então, ela cresce de forma constante, mas bem lentamente. E isso traz muito valor para essa madeira. Por quê? Porque quando ela cresce, quando ela está no tamanho próprio para poder fazer a construção, já passou muito tempo, então ela tem um valor alto. As pessoas dão muito valor. Nessa época aqui, o cedro valia muito e o palácio foi construído com cedro. Davi já havia vencido seus inimigos e desfrutava de um período de paz. E ele havia conquistado riqueza e poder. Ele tinha tanta riqueza que antes dele falecer, ele já tinha deixado tudo preparado para que o templo do Senhor fosse construído. Todas as coisas que precisava, ele já tinha deixado, porque ele tinha muito. Davi era poderosíssimo. Ele era um rei muito poderoso. E mesmo diante desse cenário, Davi não deixou de reconhecer o Senhor. Ele não deixou de entender que o Senhor era o seu bem mais precioso. Mas não somente era o seu bem precioso, era o seu único bem. Então ele falou no nosso salmo que nós estamos lendo aqui: é o bem que eu possuo, não há outro. Eu possuo o Senhor. Então Davi, ele reconheceu isso. E ele escreveu esse salmo depois que ele começou a se questionar por que ele morava num palácio e o Senhor não tinha um lugar próprio para ser adorado, um lugar também de muita riqueza. E o Senhor falou: não, vai chegar o tempo certo, não vai ser você, vai ser um descendente seu, o seu filho, que vai construir esse templo. E nesse mesmo intuito de que um descendente vai construir esse templo, essa resposta de Deus vale para duas formas: o templo físico, que foi o filho dele, Salomão, construiu, e Jesus, que também foi descendente de Davi, que construiu o templo eterno, que é o próprio Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Então, nós vemos que a riqueza, ela não é a mais importante para as nossas vidas. Não é tudo que nós precisamos. Esses últimos dias aí, muitas pessoas ficaram sonhando, Ontem eu acho que muita gente no Brasil ficou olhando a televisão, a internet, procurando saber quem foi os vencedores, os novos milionários no Brasil, da Mega Sena. Porque às vezes a gente sonha mesmo com um pouco de dinheiro, de falar assim: nossa, isso resolveria muita coisa, isso me traria muitas coisas que eu não tenho condições de ter. Mas nós não podemos deixar os nossos corações ser levados por isso. Porque todos esses aqui que nós estamos falando, Davi, Rockefeller, Pelé e muitos outros, não levaram nada. Nada. Pode olhar lá, não levou nada.
nem um centavo. A salvação, ela não pode ser comprada, como o presbítero Danilo já disse hoje aqui. Não pode ser comprada. Não há dinheiro no mundo que compre a salvação. Não há nenhum dinheiro que possa comprar. Não tem valor, porque o valor é o sangue de Jesus derramado na cruz, que pagou um preço enorme por nós. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. E lembrar que esse texto, ele está falando desse rei, Jesus, que ele ressuscitou e não está morto. Então vamos passar para a nossa exposição. Jesus, nele nós podemos confiar. Os versículos 1 ao versículo 4. Vamos ler novamente. Fala assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Então, nesse contexto de a gente ter a certeza que nós podemos confiar no Senhor Jesus, nós podemos ver que o Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa riqueza. No versículo 1, que fala, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, nós podemos entender isso de duas formas. Ou é um grito de socorro, né, em meio à tribulação, em meio à crise, com fé, porque ele fala, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então, pode ser que a pessoa esteja numa situação de crise e ele está clamando ao Senhor para que o guarde dessa situação, mas que ele confia que o Senhor pode guardá-lo. Ou, a segunda forma de entender é Davi reconhecendo que mesmo em qualquer situação e que constantemente, todos os dias, ele precisava da proteção do Senhor. Então nós podemos entender dessa forma também. Para mim, eu acredito que Davi está falando isso, dessa segunda opção de entendimento, que ele entendia que todos os dias o Senhor o protegia, o guardava e que ele precisava disso na vida dele. Porque nós vemos aqui que ele já não estava em guerra mais, ele estava num período de paz. Então ele não tinha uma crise política, uma crise civil, né? Ele não tinha falta de dinheiro, né? A única coisa que ele levantou nesse período aqui foi que o Senhor precisava do templo, mas Deus já tinha respondido para ele. Então, aqui nós podemos entender que ele está reconhecendo que o Senhor o guardava, o protegia constantemente. E refúgio fala de algo que você está seguro. Quando você vai para um refúgio, quando você está num refúgio, você se sente seguro, você se sente acolhido, você se sente salvo, né, de uma situação. Então, quando Davi fala, porque em ti me refugio, ele quer dizer que no Senhor ele se sente seguro, no Senhor ele se sente protegido. Então é isso que Davi está dizendo aqui. De qualquer maneira, nós temos que compreender que o Senhor, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso local de proteção, de segurança. Ele continua dizendo assim, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então aqui o texto fala que o Senhor é o Senhor dele. Às vezes até algo muito repetitivo, mas ele falou, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Então, ele tem o Senhor como o único Salvador, o único Senhor. E isso não é só de boca para fora, não é só você falar que, eu creio que Jesus, Ele é o Salvador. Eu creio que Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou para salvar os pecadores. Eu creio que Jesus foi um homem salvo, como muitos sábio, como muitos dizem, né? Foi um profeta, foi um líder, né, religioso. Não é isso.
ser o meu Senhor significa que é algo pessoal, significa que é algo profundo, é algo íntimo, é algo que você tem como algo que faz toda a diferença na sua vida. Então, quando ele fala, tu és o meu Senhor, ele está dizendo que tudo na vida dele está pautado em Deus, está pautado em Jesus. Então, Davi reconhece que o Senhor é o único bem da vida dele. É o Senhor absoluto, tem total poder e domínio sobre ele, que o governa, dirige os seus passos, desejos e pensamentos. Então, não é o dinheiro, não é o poder, não é os bens, não é prazer, não é fama, não é reconhecimento, ou nada deste mundo que vai trazer algo que referencia a nossa conduta, o nosso caminhar, o nosso coração. É o Senhor. Ele é o único que pode te dar todo o sentido que você precisa, tudo aquilo que você necessita para que você caminhe com segurança, com certeza de que o Senhor está te protegendo. Ele é o único e suficiente bem que Davi possui e que nós precisamos também ter em nossas vidas. Ele não encontra satisfação e alegria a não ser em Deus. Então, quando fala assim, não possuo outro bem, quando a gente tem um bem, a gente encontra alegria, encontra regozijo nisso que nós temos. Alguém que tem um carro novo fala assim, nossa, ó, eu tenho um carro novo. Você tem alegria de falar que você tem, ou você ter aquilo que te traz uma condição de ir e vir, mas também de você estar satisfeito naquela situação. O Senhor, ele tem que ser o bem que te traz alegria, o único bem, e você não encontrar nenhuma alegria a não ser no Senhor. É isso que Davi está falando, não tem outro bem, não há nada mais que me traga alegria, que me traga satisfação. Muitos se aproximam de Jesus só pelo que ele pode oferecer. Tem muitas igrejas, falsos profetas, que falam, não, vem para a igreja, que aqui você vai ser abençoado. Na hora que você entregar seu dízimo, Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Vai te dar um carro novo, vai te dar dinheiro, vai te dar um bom emprego, vai te dar fama, sucesso. Não é isso que o Senhor quer nos dar. Pode ser que Ele dê, mas o mais importante, Ele quer ser o nosso único bem. Ele quer ser a nossa única fonte de alegria e de regozijo. Então não procure o Senhor, não procure Jesus só para que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você. É o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu único bem. Em nome de Jesus. Quem tem sido o seu refúgio? Em quem você tem colocado confiança? Qual é o bem que você busca na sua vida? Então nada é capaz de preencher o vazio, nada é capaz de dar uma resposta, de suprir as necessidades, senão Jesus. Só Ele tem o poder para nos conduzir e suprir todas as nossas necessidades. Ele é o sentido e o verdadeiro motivo de contentamento. O Senhor tem prazer naqueles que o amam. Então, continuando o texto, vai dizer lá, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, lá em João 14, 21, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui está falando que os santos, quanto aos santos, às vezes as pessoas entendem que santos é aquele santo que é digno de adoração, né? Então, os santos que são adorados, que não têm pecado nenhum, que são pessoas que tiveram a vida sem mácula nenhuma. Mas santos são pessoas separadas, são pessoas que não estão convivendo com o pecado, estão fugindo do pecado, estão buscando não estar na presença do pecado, não estar em pecado, mas que estão buscando estar em Deus, guardados em Deus. E aqui fala que os santos que estão na terra, eles são notáveis. Então, ser santo é estar preparado e separado
para conhecer, buscar e ouvir a voz do Senhor. Como que nós ouvimos a voz do Senhor? Nós já dissemos aqui hoje, né? O presbítero Danilo, o pastor já falou. Aqui é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É o Senhor que está dizendo o que está escrito aqui. Essa é a voz do Senhor. Nós não podemos hoje ter o privilégio de escutar a voz do Senhor como vocês estão me escutando. Mas nós podemos ler e escutar a voz do Senhor no nosso coração. Ouvir o que Ele tem para nos dizer. E aqui fala que aqueles que estão na terra, os santos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que abrem mão dos seus prazeres, do seu dinheiro, de tudo aquilo que pode trazer algo de alegria nessa terra, mas abrem mão de tudo isso para louvar o Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus. Esses são aqueles que o Pai ama. E aqui Jesus diz que Ele também vai amar esses e vai se manifestar neles. E como que nós podemos guardar a palavra do Senhor? Como que nós podemos guardar a palavra do Senhor? Lendo, ouvindo, praticando, colocando isso como algo comum na sua vida. Algo que é todos os dias, não é só no domingo. Se você só ouve a palavra de Deus no domingo, quando nós estamos expondo a palavra, tem algo errado na sua vida. Você precisa desse alimento todos os dias. Você fica um dia sem comer nada. Fala assim, não, hoje eu não vou comer. Ou esqueci de comer, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Você vai ficar doente, você vai ficar fraco. E se você persistir em 2, 3, 4 dias sem comer, é perigoso você até morrer. Então, isso significa espiritualmente que se você ficar 2, 3, 4, 5 dias sem se alimentar da palavra do Senhor, você vai ficar fraco espiritualmente, você vai ficar doente e às vezes você vai até morrer espiritualmente. É claro que aqueles que entregaram a Jesus a sua vida, Jesus mesmo diz que não os lançará fora, não os deixará, de lado, mas você vai estar fraco. Então você precisa se alimentar todos os dias da palavra do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, para que você viva uma vida conforme a vontade do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Dessa forma, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver todas as respostas, Tem todas as respostas para a sua vida. Se você está precisando de uma palavra de consolo, aqui vai ter muitas palavras de consolo. Se você precisa de algo que te fortaleça para vencer o pecado, aqui vai ter também a chave para você fazer isso. Então você erra porque você não conhece a palavra. A Bíblia mesmo tem um versículo que fala isso. Errais porque não conheceis a palavra. Vocês não recebem porque pedem errado, porque não sabem pedir, não estão de acordo com a palavra. E aí Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo que estiver de acordo com a palavra, estiver de acordo com aquilo que Ele mesmo falou. Deus, Ele não vai se contradizer, Ele vai apenas confirmar aquilo que Ele mesmo já disse. Então, se Deus já disse que vai fazer algo, Ele vai fazer isso. Agora, se não for isso que Ele está falando, se você pedir algo que está só satisfazendo a sua vontade própria e está em desacordo com a palavra, Ele não vai te atender. Então você tem que buscar o Senhor, colocar em prática a palavra do Senhor, para que você se afaste do pecado e que você saiba tomar as decisões corretas na sua vida. Esses santos são notáveis não por causa da sua justiça própria, não é porque, eu leio a Bíblia todos os dias, não, eu vou à igreja todo domingo, eu entrego o dízimo, então eu sou notável, porque eu estou fazendo tudo que a palavra está falando. A Bíblia não fala em momento nenhum que você tem a capacidade de obter nada por causa de você mesmo. Pelo contrário, nós somos trapos de imundícia. Se não fosse Jesus, nós já estaríamos mortos. Aqueles que não têm Jesus, a Bíblia fala, estão mortos nos seus deleites e pecados. Então,
nós precisamos de Jesus. Esses santos só são notáveis por causa de Jesus, por causa da bondade e da fidelidade de Jesus. Esse mundo que nós vivemos, ele é caído, ele é corrupto. Tudo que vem desse mundo é pecaminoso, é corrupto. Não há nada neste mundo que possa falar assim, está salvo de qualquer pecado, de qualquer corrupção. Porque quando o pecado entrou no mundo, nós precisamos de Jesus para nos resgatar. E só por causa de Jesus é que nós podemos ter novamente acesso a Deus. Novamente, nós podemos conversar e ouvir a palavra do Senhor. Então, nós precisamos amar o Senhor, porque Ele nos ama. A Bíblia fala que não fomos nós que amamos o Senhor primeiro, foi o Senhor que nos amou primeiro. E nós só podemos amar o Senhor porque Ele nos ama. Se não fosse o Senhor nos amar, nós não poderíamos amar o Senhor. Mas como o Senhor nos ama, nós podemos e devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E o texto continua falando que Deus tem todo o prazer neles. Então, quando nós obedecemos o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em cuidar de nós. E aí continua, muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Então, aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, falsos deuses, dinheiro, fama, poder, tudo aquilo que nós já estamos falando, que não tem poder nenhum para fazer nada na sua vida. Esses, o que aguarda eles é dor, o que aguarda eles é o ranger de dentes, é o inferno. Eles perecerão porque não escolheram amar o Senhor, porque não escolheram servir ao Senhor, porque não escolheram amar o Senhor. Então, eles terão dores, sofrimentos. Talvez eles não passem por isso neste mundo. Talvez neste mundo, seja uma pessoa que tenha tudo que ela quer, que se satisfaça de todas as coisas que ela precisa, mas, com certeza, no porvir ela vai sofrer, porque ela não escolheu ao Senhor. E Jesus continua dizendo aqui, Davi dizendo aqui que Jesus não vai cobrir o pecado deles, porque eles não creram, não abriram mão da sua vida por causa do Senhor, e eles se tornaram idólatras. Então que nós possamos fugir disso, que nós possamos amar o Senhor, pregar a palavra dele para todos aqueles que precisam ouvir a palavra e ser salvos. Jesus, minha herança perfeita, os versículos 5 a 9, fala: o Senhor é a porção da minha herança e meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. Então o Senhor é a minha garantia. Novamente, nós não combinamos nada, mas é porque o Senhor fala de forma completa, íntegra. O breve catecismo, no seu primeiro item lá, fala que o fim principal do homem, o motivo pelo que o homem foi criado, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se regozijar nele para sempre. Então que nós possamos sempre lembrar disso, que o Senhor é a garantia de que nós viveremos eternamente para desfrutar do Senhor. Lá em Salmo 73, 25, 26 fala: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Imagine você receber uma boa herança, muitos bens, muito dinheiro, você ficaria feliz. Fala, agora resolveu parte dos meus problemas. E agora imagine que essa herança que você está recebendo é o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa espetacular.
você receber o próprio Deus como herança. O Senhor é a porção da minha herança. A porção da minha herança é a parte que me cabe na herança. E eu estou satisfeito com isso. É aquilo que eu tenho direito, é o Senhor. Desfrutar do Senhor. E é o meu cálice, é o que vai me sustentar, que vai me alimentar, é o Senhor. Ele me alimenta. Quando a gente pega um cálice e vai tomar algo que você está suprindo as suas necessidades. Então o cálice aqui é que o Senhor sustenta a nossa vida. Ele supre todas as nossas necessidades. Não há nada que Ele deixe de fora, porque Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe o que você nem pensou ainda, Ele já sabe. A palavra nem me chegou à boca, e Senhor, Tu já conhece toda ela. Então, e Ele sustenta a sorte. Sustentar a sorte é manter o seu estado. É manter o seu estado tranquilo, em paz. Aqui sorte não tem nada a ver com azar, com boa sorte, má sorte. Não é essa questão de você jogar lá, eu vou ter sorte para jogar e ganhar. Não é essa sorte que está dizendo aqui. Aqui está falando que o Senhor é quem permite. O Senhor é quem abre as portas. É o Senhor que fecha as portas. É o Senhor que mantém a porta aberta. É o Senhor que fecha a porta. Nós podemos lembrar aqui um exemplo que a Bíblia nos dá de Jó. Jó, ele tinha tudo. E o diabo foi lá e falou, se tirar tudo, ele vai falar mal do Senhor. Ele falou, não, vai lá. Pode ir lá que eu confio no meu servo. Então Deus permitiu aquilo. A sorte de Jó mudou, a Bíblia fala, a sorte de Jó mudou. Não significa que ele começou a ter azar. Significa que o Senhor mudou o estado que ele estava. E Ele permitiu isso. O Senhor é permissivo. Então Ele permite que a gente passe por coisas boas ou ruins. Mas tudo tem um propósito. O Senhor não faz nada para nos prejudicar. Pelo contrário, Ele faz para que nós possamos crescer, aprender. Ele faz para que nós possamos cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Então, Davi tem total satisfação no Senhor. E reafirma que é agradável e linda a sua herança. Lá no Salmo 23, versículo 1, fala assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Então o Senhor nos supre. O Senhor, Ele sabe tudo que nós precisamos. O Senhor é o meu maravilhoso conselheiro. O salmista traz aqui uma informação preciosa. Fala que Ele não nos deixa em nenhum minuto sequer. Ele está com ele o tempo todo. Ele está com Davi em todos os momentos. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então ele fala que o Senhor está sempre do lado dele. Em nenhum momento o Senhor deixa ele só. Ele está do nosso lado. Ele nos ensina, guia, inspira e protege. Ainda que estejamos dormindo. Ainda que estejamos dormindo. Olha como maravilhoso. O Senhor, mesmo você dormindo, Ele está lá ensinando você. Para que você aprenda a viver conforme a vontade dEle. Quantas vezes você já parou para pensar e falar assim, talvez você não, mas muitas pessoas falam isso. Nossa, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo agora, porque eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. Deus não se afasta de nós. Ele está sempre ao nosso lado. Quando Pedro estava afundando na água lá, Jesus, ele começou a falar, Jesus, me salva. Jesus estava longe dele? A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Pedro desesperou, mas Jesus estava do lado dele. Jesus não nos abandona, não nos deixa, porque Ele está sempre do nosso lado. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Somos nós que esquecemos das promessas que fazemos ao Senhor. Muitas pessoas no começo do ano fazem promessas.
Fala, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou para a igreja, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso. Aí passa 3 dias, mas já esqueci disso. Nós que somos falhos, nós que nos esquecemos. E por isso nós precisamos da misericórdia do Senhor. E o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele está sempre pronto para poder nos ajudar, nos auxiliar em todas as situações que nós precisamos. E quem melhor que o Criador, o Senhor do universo, o Deus que tem todo o poder, está em todo lugar, conhece todas as coisas, para te aconselhar. Quem melhor que o nosso Deus? Não há outro que possa nos aconselhar dessa forma. Lá em Jó 38, versículos 4 e 5 fala assim: onde eu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha para medir? E aí ele continua lá nos versículos 35 e 36. Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou entendimento à mente? E lá no Salmo 127, versículo 2, parte B, fala: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então o Senhor dá entendimento, sabedoria, conhecimento quando nós estamos dormindo. Mesmo dormindo, o nosso coração é ensinável. Ele tem tanto o poder de receber instrução, quanto o poder de transmitir o conhecimento. E aquele que ama o Senhor, os que escolheram servi-lo e obedeceram, nunca estará desamparado, mas debaixo do constante cuidado do Senhor. Então que nós possamos sempre lembrar disso, que o Senhor está conosco. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar uma vida zelosa e de acordo com os preceitos que Ele mesmo instituiu. E isso é uma herança maravilhosa. O último ponto diz que Jesus, a plenitude da eternidade. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. O Senhor é o Santo de Deus. Inclusive esse é o título que a Bíblia traz sobre o salmo que nós estamos estudando. Então o Senhor é o Santo de Deus. Aqui Davi muda todo o foco do texto. Antes ele estava falando do cuidado de Deus nesta vida, no cuidado de Deus hoje, aqui, nesse mundo caído, como Deus cuida de nós aqui. E agora ele vai falar do cuidado de Deus na vida que há por vir. A vida terrena não é o bastante para o crente se deleitar no Senhor. Que maravilhoso. Aqui, essa vida que nós vivemos não é o bastante. Nem o máximo que nós poderemos nos deleitar do Senhor aqui é comparável com aquilo que nós vamos nos deleitar na eternidade. Porque o que o Senhor tem preparado para nós na eternidade é maravilhoso. É algo indescritível. Nada, nenhuma língua humana, um termo humano pode definir o que está nos aguardando. Tanto que João, lá em Apocalipse, usa símbolos. Ele não consegue descrever o que ele via. Ele tem que usar símbolos que alguém ia entender, porque não tinha como descrever tudo aquilo que ele estava enxergando. Lá em 1 Pedro 1, 16 e 19 fala assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga tantas obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então aqui está falando que não deixarás a minha alma na morte. Está dizendo que a morte não é o fim. Está dizendo que a morte não é o ponto final. Nós teremos a vida eterna.
ao lado do Senhor. Mas aqui está falando de Jesus, o teu santo. E santo aqui, como o Senhor, é o santo de Deus. É aquele que não teve nenhum pecado, nenhuma mácula, nenhum defeito, nada que o pudesse, né, tirar do local que ele é todo poderoso, criador de todas as coisas, e que ele pudesse cumprir a missão que ele tinha aqui na terra. Lucas 4:34 fala, isso é os demônios reconhecendo que Jesus é o Santo de Deus. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Então, até os demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus, ele não tem pecado nele, que Jesus não tem defeito nele, que Jesus é o Senhor e é o conquistador da morte. Ele venceu a morte. Então nós podemos ter esperança, mesmo através da morte, pois um dia ressuscitaremos por causa daquele que venceu a morte. Romanos 6:5 fala, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós seremos ressuscitados e entraremos no céu para nos deleitarmos no Senhor para todo sempre. E por último aqui, o Senhor é a vida eterna. Se neste mundo caído, corruptível, o bem supremo que temos é Jesus, o quão imensurável será a eternidade, sem pecado, sem morte, sem dor, onde estaremos face a face com o nosso Deus, na mais íntima comunhão com Ele. Nós já vimos recentemente na série que estudamos em Apocalipse, o quão maravilhoso vai ser os novos céus e a nova terra. O quão maravilhoso vai ser vivermos face a face com o Senhor. E isso é algo incomparável. Mas nós podemos ter a certeza que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E Ele vai voltar, e Ele vai nos buscar, e nós vamos viver e desfrutar ao máximo e eternamente dEle. Então, quando Ele voltar, nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor. Mas nós já podemos começar a viver ao lado do Senhor agora. Nós não precisamos esperar a morte, nem devemos, né? Porque depois que a gente morrer não tem jeito de mudar, não. Se você não aceitar Jesus antes de você morrer, acabou. Você vai para o inferno, você não vai para o céu, não. Então você tem que começar aqui agora mesmo. Você tem que aceitar Jesus hoje. Se você não aceitou ainda, tem que aceitar hoje. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode morrer a qualquer momento. E se você quiser estar ao lado do Senhor, se você quiser desfrutar do Senhor para sempre, receba Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, como o seu Senhor, como aquele que é o seu único bem. 1 João 4:15-17 fala assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Então aqui está falando que nós temos que ser amor, nós temos que ser como Jesus foi neste mundo. Nós temos que pregar a palavra, mostrar a Jesus, falar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, para que a nossa missão aqui na terra seja cumprida como Jesus cumpriu, que era pregar a palavra do Senhor, deixar o Evangelho. Jesus veio para algo maior que nós, né? Ele veio para nos salvar, mas nós temos a responsabilidade de levar a palavra a toda criatura. O próprio Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E algumas aplicações para a gente terminar. Confie integralmente no Senhor. Ele é o bem supremo de Deus a nós. Então confie de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nada é mais precioso do que o Senhor. Não coloque coisas, pessoas, bens materiais no topo da sua lista de importância e dedicação.
Você vai estar colocando isso no lugar que é devido ao Senhor. E isso não é bom. Jesus, naquela musiquinha que a gente canta para as crianças, que o diabo veio e bateu na porta e ele queria um lugarzinho. Aí fala que quando Jesus bate na porta, ele não quer um lugarzinho, ele não quer dividir o lugarzinho com outras coisas. Jesus, ele quer o local todo, ele quer o seu coração por completo. Então, dê o seu coração por completo ao Senhor. Você foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Por isso, dedique-se a amá-lo e servi-lo com todo o seu ser. Permaneça perseverante e obediente ao Senhor. Busque a santificação do Espírito e cresça na fé em Cristo. Não é só crente de domingo. O Senhor não quer só você uma vez por semana. Ele quer você 24 horas. Lá no lugar de seu trabalho, lá onde você vai ser mais tentado a pecar, Ele quer que você seja um cristão lá. Ele quer que você mostre que você é sal, que você é luz. Se santifique, fuja do pecado, cresça na fé, aprenda o que o Senhor quer para a sua vida. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, ou se você não se entregou ao Senhor, se entregue completamente a Ele hoje. Viva uma vida intensa em sua presença e faça parte do povo escolhido, que viverá uma plenitude eterna de alegria e delícias na presença do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.